Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início a mais um culto. E para começar, gostaria de ler com os irmãos o texto que se encontra em Lamentações 3, do 19 ao versículo 26. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém? Que no meio de tantos problemas, tantas lutas que nós temos enfrentado, a gente possa colocar nossa esperança no Senhor. Que, como diz o texto, as misericórdias dele se renovam a cada manhã e a bondade dele não tem fim. Vamos orar, irmãos, para dar início. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por essa noite junto aos meus irmãos, mesmo à distância. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Peço que o Senhor esteja falando conosco agora neste momento de culto, esteja abençoando cada irmão da Igreja Batista Mandacaru, independente de onde estejam, Pai. Que o Senhor possa estar vindo com tua cura, com a tua proteção e abençoando a cada um, Pai. Esteja com todas as pessoas que vão participar deste culto e abençoando a cada um, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Tô com saudade dos irmãos e espero que em breve a gente possa estar se revendo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, irmãos! Vamos começar o nosso momento de adoração ao Senhor, cantando um cântico que é muito conhecido, já é um cântico antigo, mas que vem dizer: Espírito, que desce como fogo e vem encher, que o Espírito Santo do Senhor transborde na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, que possamos reconhecer, né, Deus em nossa vida e que possamos a cada dia nos encher do Espírito Santo do Senhor. Amém? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei
Boa noite, irmãos. Eu estou aqui para fazer uma oração pelo nosso culto abençoado que estamos tendo hoje à noite. Senhor Deus, muito obrigado por esse culto maravilhoso que estamos tendo. Eu gostaria que o Senhor abençoasse as crianças, a juventude, as pessoas da liderança da igreja, os mais idosos também, Senhor, da terceira idade. Eu gostaria que o Senhor estivesse abençoando também as pessoas que trabalham nos hospitais, os médicos, que o Senhor esteja dando força para eles. Os irmãos também que estão passando por algumas doenças, problemas, que o Senhor esteja com eles nesses momentos de dificuldade, mas que o Senhor abençoe, que logo, logo a gente sabe que esse tempo vai passar. Amém, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que
letra essa música, meus irmãos. A tua presença, a presença do Senhor tem que ser mesmo prazer nas nossas vidas. Que nós possamos contar com essa presença a cada momento, porque nós estamos passando por um momento terrível, de muita luta. E é só a tua presença, Senhor, que pode nos livrar, que pode nos dar ânimo, força. Obrigado, porque debaixo de tuas asas é o nosso abrigo. Deus, que nunca possamos esquecer disso. Em nome de Jesus. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador, que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador, que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos reviveu. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu,
depois da cruz. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, quantas coisas boas. Temos graça, salvação. Nada de graça para nós. O que estamos fazendo? Que possamos seguir para o alvo, que é Cristo, que se entregou por nós naquela cruz. Glória a Deus pelo sacrifício de Jesus por nós. Amém. Amém. Amados irmãos e amigos, graça e paz. Queremos informar os irmãos que vamos paulatinamente retornar às atividades na igreja, com toda a cautela, com toda a prudência. Iniciamos hoje a retomada das atividades com a Escola Bíblica Dominical e acompanhamos atentamente o crescimento ou a diminuição do número de infectados na cidade. Com essas informações, o Conselho da Igreja tomará as decisões até o retorno total das atividades. Quero, nesta noite, agradecer ao pastor Arlindo, nosso irmão e colega de ministério, coordenador da BIG, dos Batistas do Iguaçu, que aceitou o nosso pedido e que trará a mensagem desta noite. Já iniciamos o nosso culto, vamos ler o Salmo de número 150. Diz assim o Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Quero interceder pelos irmãos, pela igreja. Peço que você baixe a sua cabeça e ore comigo neste momento. Oremos. Santo e eterno Deus, amado Pai Celestial, agradecemos pelas tuas misericórdias, pelo teu amor e bondade. O Senhor é Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. A tua palavra diz no Salmo 24, verso 1, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Por isso, Pai, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor, por meio de Jesus Cristo, nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Que bênção, Senhor! Somos teus filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso, Pai, nós queremos nesta noite começar pedindo perdão pelos nossos pecados e agradecemos pela tua palavra que diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, que parte de homens e mulheres imperfeitos. Não olhe, Senhor, para nossas imperfeições. Olha, Senhor, para dentro do nosso coração, para o nosso desejo de louvar e glorificar e santificar o teu nome. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, ó Deus, pelo caminho eterno. Oramos pelos nossos irmãos que estão enfermos, em tratamento de saúde, por aqueles que estão se recuperando de cirurgia, pelas irmãs gestantes, pelos que vão passar por cirurgia, pelos irmãos e irmãs que estão na linha de frente ao combate da Covid-19, médicos e enfermeiros, pelos demais servidores, atendentes, pelo pessoal da limpeza, pelos farmacêuticos, pelos garis, pelos coveiros, ó Deus, pelos que perderam seus entes queridos, pelo pessoal do SAMU, pelos bombeiros, pelas UPAs, pelos hospitais e clínicas e laboratórios. Pedimos pelos demais serviços essenciais, pelos caminhoneiros que transportam produtos alimentícios, que transportam produtos farmacêuticos, hospitalares,
pelos que trabalham em qualquer área da segurança pública, que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor esteja sobre todos. Intercedemos por aqueles que estão desempregados, que estão desassistidos, que nós, ó Deus, sejamos agentes para levar o pão ao faminto, fisicamente e espiritualmente. Oramos e pedimos sabedoria e inteligência aos dirigentes da nossa nação, pela união e respeito entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Finalmente, colocamos a vida do pastor Arlindo no teu altar e pedimos que o Senhor use poderosamente o teu servo. Dá a ele sabedoria, discernimento e inspiração que vem do alto para ministrar a tua palavra aos nossos corações. Oramos na certeza de que o Senhor ouve a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, boa noite. Aqui quem fala é o pastor Arlindo, coordenador dos Batistas do Iguaçu, a associação da BIG, aqui próximo, ou melhor, na região de Cascavel e Foz do Iguaçu. Eu quero agradecer ao pastor André e ao irmão Daniel pelo honroso convite de nesta noite trazer aos meus queridos irmãos, alguns já conhecidos e outros não, obviamente, mas trazer uma porção da palavra de Deus, aquilo que eu quero crer que há de abençoar-nos nesta oportunidade como porções que Deus tem nos dado dia a dia. Durante a semana ouvimos aí e temos visto várias lives, vários cultos gravados, e durante o domingo também, neste momento de celebração, nós temos várias igrejas através de vários canais, várias mídias transmitindo a palavra de Deus. E sempre tem uma porção abençoadora para cada um de nós. Nessa oportunidade, eu quero ler para você e depois meditar por alguns minutos a respeito do Salmo de número 37. Lerei 2 versos e depois nós vamos meditar. Os 2 versos que lerei do Salmo 37 são os versos 4 e 5. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. O desafio do homem moderno, ou pós-moderno, é conseguir entregar o seu caminho, a direção da sua vida, a sua agenda, os seus planos, os seus propósitos, entregar a Deus, confiar que Ele é competente para lhe conduzir e, obviamente, lhe abençoar. Quando tratamos com Deus, sabemos que o maior abençoa o menor. Deus é poderoso para nos abençoar em toda a nossa vida. Você pode ser uma criança ouvindo essa mensagem, pode ser um pré-adolescente, pode ser um jovem, um adulto ou já um idoso. Todos nós temos algumas coisas que seguramos para nós. E muitas vezes na caminhada cristã ou no exercício da cristianidade, nós não confiamos totalmente a Deus aquilo que deveríamos confiar. Não significa que não cremos nele. Claro que cremos. Não significa que não somos salvos. Claro que somos salvos. Inclusive, essa é a maior alegria do nosso coração, é afirmar que somos salvos em Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso? Que coisa magnífica é a certeza de que somos salvos em Cristo Jesus. Mas na caminhada cristã, muitas vezes nós não entregamos a Deus, não confiamos a Deus tudo como de fato Ele gostaria que assim o fizéssemos. Este salmo é um desafio a que confiemos e entreguemos a Deus tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. Não significa que vamos ficar inertes na vida, deitados eternamente em berços esplêndidos, aguardando que Deus faça tudo para você e para mim. Obviamente que não. O convite dos Salmos é um convite inteligente. É um convite a homens e mulheres esclarecidos pela palavra de Deus a encararem a vida, a entenderem das dificuldades as quais a própria vida nos traz. O próprio Jesus, ao passar por esta terra,
já afirmou de uma maneira muito natural que no mundo nós teremos aflições. Mas olha só o que diz a parte B do versículo. Tem de bom ânimo, eu venci. Portanto, entregar a Deus a nossa vida e confiar que Ele há de nos levar sempre a bom termo é uma atitude de pessoas inteligentes, corajosas, que dividem com Deus, que compartilham com Deus em oração, na dispensação e na dependência do Espírito Santo todas as parcelas, ou melhor, todas as facetas, toda a sua vida, em todas as instâncias. As coisas mais simples e menos complexas, como as coisas mais graves, mais crônicas e mais complexas, mas confiam a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Eu quero contar uma ilustração, uma história que serve como ilustração e didaticamente pode iluminar o entendimento dessa passagem. Conta-se que havia um garotinho e que, brincando na sua casa, ele enfiou a mão em um jarro. E ele tentou tirar a mão e não conseguiu. Chorando, foi até a sua mãe. E a sua mãe, então, tentou tirar e não tinha condições. A mão dele estava emperrada dentro do jarro. E aí, com muito esforço, tenta daqui, tenta de outro jeito, chama um vizinho, chama o outro, não tem condições. A única maneira possível para retirar a mão do garoto era quebrar aquele jarro, mas não tinha experiência nisso. Muito bem, chegando mais próximo da tarde, a mãe decidiu aguardar a chegada do pai. Então o pai, mais tarde, chega e olha toda aquela situação e o filho está ali, já cansado de chorar. A mãe está exausta por causa das tentativas. O pai pacientemente olha a situação, senta ao sofá e chama o filho carinhosamente para o seu colo. E o pai diz então à esposa e aos filhos ali presentes: eu sei resolver essa questão. Ele olha carinhosamente para o filho, com a mão entalada dentro do vaso, e diz ao ouvido do filho: solte a moedinha, que a tua mão sairá. O garoto solta a moeda que estava em sua mão. Escuta-se o tilintar da moeda no fundo do vaso. E a mão sai livremente. Essa ilustração, ela nos leva a compreender que muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades ou algumas intempéries da vida segurando as nossas moedinhas. É por isso que o salmista nos desafia a entregarmos tudo a Deus, a confiarmos totalmente em Deus e Ele há de prover todo o necessário. Lerei novamente. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Esse é o desafio de todo e qualquer cristão. Entregar e confiar. É por isso que eu quero discorrer alguns pontos desses versículos, para considerarmos nessa noite de domingo. É preciso abrir mão das minhas vontades. As moedas podem ser as minhas vontades. É preciso abrir mão das minhas pirraças. É preciso abrir mão do meu querer. É preciso muitas vezes abrir mão de alguns sonhos que eu tenho. Porque Deus é um estraga-prazeres? Não. Porque quem garante que esses sonhos coadunam com a vontade de Deus? Quem garante que esses sonhos traz realização nobre ou realizações nobres para a minha vida? Quem sabe os meus sonhos são sonhos que apenas me colocam num patamar financeiramente mais elevado do que todos da minha família. Então, meu maior sonho é tornar-me rico.
eu devo entregar isso a Deus também. Certamente Ele levará a outra instância esses sonhos. Ou então, o meu maior sonho é concluir a primeira, a segunda ou a terceira faculdade. Maravilha, concordo e aconselho aqueles que se encaixam no conselho, obviamente, a assim procederem. Conquistar 1, 2, 3 faculdades, isso é uma bênção. Mas quanto custará isso a você? Não apenas financeiramente, mas do seu ânimo, da sua vida, da qualidade dos seus relacionamentos, que certamente estarão em detrimento a essas conquistas. Mas o pastor é contrário a ter 3, 4 faculdades? Obviamente que não. Eu só seria contrário se esse fosse o único sonho da sua vida pelo qual você está disposto a pagar qualquer preço. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele há de te abençoar, há de te guiar, há de te orientar de maneira que você tenha outros e altos sonhos conduzidos por Deus. Abrir mão das nossas moedas significa dizer a Deus, lendo a tua palavra, olhando e observando os personagens bíblicos, vendo a história da humanidade e como caminha o homem, você diz para Deus, eu não posso caminhar sem o Senhor. Eu não quero caminhar sem o Senhor. Eu não consigo caminhar sem o Senhor. A força residual que há em mim, ela se extinguirá muito rapidamente, sem que o teu Espírito me visite poderosamente e me abençoe, para que eu tenha toda a coragem de entregar tudo ao Senhor e ser conduzido pela tua boa mão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Qual é o retorno disso para as nossas vidas? O que no momento de hoje, eu já posso receber de Deus, quando assim o faço, quando entrego a Ele todas as minhas considerações, todos os meus sonhos, todas as minhas aspirações, o que pode acontecer? Eu quero aqui fazer 4 destaques. O primeiro deles é que você começa a entender o quanto Deus se preocupa com você. Preste bem atenção. É paradoxal, mas é muito interessante. Quando eu entrego a minha agenda a Deus, abrindo mão do protagonismo da minha vida, eu começo a conhecer o que Deus tem planejado para mim. Profeta Jeremias, capítulo 29, porque eu sou o que conheço, os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Deus é quem tem os melhores planos. Eu só não vejo isso, eu só não percebo isso quando eu não estou disposto a soltar as minhas moedas. Aí eu choro, aí eu fico incomodado. Aí posso eventualmente incomodar quem está próximo a mim, até que eu ouça a voz do Pai, dizendo, solte a sua moeda. Então essa é a primeira consideração que eu faço, pontuando aqui, já caminhando para a conclusão de que quando eu abro mão da minha agenda, eu vislumbro pela fé
a agenda de Deus. E o Espírito Santo sussurra nos meus ouvidos: sou eu que sei que planos tenho para você. Para te levar a um termo que você ainda não conhece. E esse termo e essa instância só é alcançada pela fé. Não é um esforço hercúleo de uma fé magnífica, daquelas fé que às vezes vemos nos programas televisivos evangélicos muitas vezes. Aquela fé que parece que procede de um super-homem ou de uma super-mulher. Não, bobagem. Estamos falando de uma fé simples em Deus. A fé de um homem que, lá num sítio, num serviço simples, confia na provisão de Deus e tem alegria, dia após dia, na dependência de Deus. Como também a fé daquele empresário, multi-empresário, mega empresário, ou um alto executivo que confia que as decisões que devem ser tomadas, que o curso da sua empresa, que os investimentos que ele há de fazer, Deus há de orientar de maneira sábia e de maneira justa, se esta for a vontade de Deus. Sem dúvida alguma, tanto aquele agricultor quanto este cosmopolita vivem bem na dependência de Deus. Aprenderam a soltar a moeda. O segundo destaque que eu faço é que quando assim procedemos, nós entramos numa dimensão de fé. A dimensão de fé, ela não é algo transcendental. Muitas vezes quando nós ouvimos alguns pregadores falando a respeito do viver pela fé, dá-se a impressão que eles caminham em um mundo e nós caminhamos em outro. Parece uma Matrix, mundos paralelos. Porque quando você escuta algumas expressões ou algumas experiências, você diz, não posso alcançar, eu sou um mero mortal. Ou então eu sou um membro de uma igreja e este patamar, e este nível de fé, esse contato com Deus, essa espiritualidade, nunca provei. E pelo que eu estou vendo, nunca vou provar, porque é algo muito espetacular. Eu tenho uma leitura diferente. Eu não estou aqui julgando eventuais testemunhos de fé que há por aí e que em muitos deles eu creio, inclusive com resistência a outros, por causa da espetacularidade. Mas fato é que viver pela fé é possível a você e a mim. O escritor Tiago, na Bíblia, compara Elias conosco. Ele diz, Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas circunstâncias, sujeito às mesmas evidências, sujeito às mesmas intempéries da vida, sujeito aos mesmos revés. E orou e não choveu por 3 anos. Então, queridos, o viver pela fé é uma experiência não que eu me esforço, e por um grande esforço, ou um conhecimento intelectual, ou grandes penitências, ou momentos de contemplação, de contemplações, eu alcanço esse patamar. Não, isso é religiosidade. Isso é misticismo. A cristianidade, o cristianismo nos apresenta um patamar de fé um tanto diferenciado. Homens e mulheres que se entregam a Deus para viverem na dependência do Espírito Santo. E de fato milagres acontecem. E de fato coisas naturais acontecem. Mas não é porque merecemos e nem porque somos supra-espirituais. Mas é porque é o Deus que nós servimos. Quando soberanamente deseja se manifestar, assim o faz. E nisso nós cremos. Portanto, aqueles que abrem mão das suas moedas passam a viver numa dimensão de fé, de dependência de Deus. São homens e mulheres que declaram conscientemente, voluntariamente, eu não posso viver sem Deus. Eu não ousaria tomar uma decisão sem consultar a Deus.
Terceiro, abrir mão das nossas moedas é sinônimo de paz. Pois assim, quem o faz descansa na providência divina. A paz de Deus é a chave para afastar a ansiedade, o pranto, o querer impetuoso e a vacilação. Quem abre mão das suas moedas alcança a paz de Deus que excede todo o entendimento, que conforme nos orienta o apóstolo Paulo, é capaz de guardar a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Eu tenho dito e repito, se houvesse paz a ser vendido nas farmácias, o fabricante seria um multimilionário e um metacapitalista. Porque a paz é algo que todos queremos. Mas é interessante que quando Jesus faz o convite para a multidão vir a ele, aqueles que já não queriam viver de acordo com as suas convicções e de acordo com os seus desejos, e estavam dispostos a serem discípulos de Jesus, ele começa dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E olha que interessante, e encontrarão descanso para as vossas almas, paz em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Quando eu abro mão das minhas moedas, eu digo a Deus: Senhor, dá-me a tua paz. Por quê? Olha só que interessante. Porque eu passo a experimentar a providência de Deus em tudo. Eu já não tenho ansiedade. Afinal de contas, a oração eleva a nossa fé e diminui a nossa ansiedade. Por isso que a primeira resposta da oração não é precisamente a resposta que eu quero. Por exemplo, se eu oro por alguém que está adoecido, obviamente que a oração é para que Deus cure e restaure o adoecido. Mas a primeira resposta da oração é a paz que vem ao meu coração quando eu oro. Talvez o adoecido ainda não foi alcançado por Deus. Talvez o adoecido ainda não foi visitado pelo poder curador do Espírito Santo de Deus. Mas antes que isso ocorra, a paz de Deus já invadiu o meu coração. Quando eu oro por um desempregado, talvez o emprego venha daqui a um tempo, daqui a um mês, daqui a 40 dias, daqui a 2 meses, sem problema algum. Mas a paz de Deus já diz ao meu coração e à minha mente que o nosso Jeová é também Jeová Jirê, aquele que provê, o Deus provedor. Portanto, paz é a resposta mais rápida à oração, é a resposta premente à oração. Aqueles que soltam mão, que largam mão de suas moedas, recebem a paz de Deus. E por último, entregar a Deus as minhas moedas é sinônimo de alegria. Uma alegria que nasce da plena comunhão com Deus e que Cristo nos revelou no Abba Pai. Quando eu abro mão das minhas moedas, eu sou alegre, eu sou feliz. Nós fazemos uma leitura diferente do mundo. A nossa cosmovisão é mudada. Toda a métrica que impomos sobre o mundo agora tem medidas diferentes. Porque nós, de maneira, num jargão muito popular, mas bíblico, inclusive, proferido por Cristo Jesus, nós entendemos que não somos deste mundo. E a alegria em sermos cidadãos dos céus ou dos céus, cidadãos do reino de Deus, é algo inexplicável. Quando eu abro mão das minhas moedas, eu recebo a alegria de Deus, porque os meus valores são mudados. E eu consigo perceber que Deus cuida de mim agora, isso traz alegria ao meu coração. Deus cuida da minha família, isso traz alegria ao meu coração.
Deus cuida do meu futuro. Afinal de contas, nós afirmamos como o apóstolo Paulo, pois bem sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa é a alegria daqueles que conhecem a Jesus, daqueles que conhecem a Deus e daqueles que vivem com o selo dessa verdade, que é a presença do Espírito Santo em seus corações. Meus queridos irmãos, o convite nessa noite é que você abra a mão de suas moedinhas. Talvez esteja chorando, talvez esteja sofrendo, talvez você esteja deprimido ou deprimida. Não significa que você tem problemas espirituais, podem ser outras causas, mas a mensagem é mais precisa para aqueles que sabem que estão segurando moedas que não deveriam segurar. E quando nós soltamos, ouvindo a voz do Pai amado, nós descansamos nele. E esse descanso nos traz segurança, nos traz uma experiência de fé, nos traz paz e nos traz alegria. O meu desejo é que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final deste culto. Oremos. Amado Pai Celestial, agradecemos por este tempo que tivemos para cultuar e engrandecer o Teu nome. Abençoa as nossas vidas e protege-nos e livra-nos de todo o mal, principalmente do vírus Covid-19. Que possamos aplicar a Tua palavra no nosso viver e sermos mais parecidos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e a comunhão do Deus Filho e as consolações do Deus Espírito Santo esteja com todos os irmãos da Igreja Batista Mandacaru e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus te livre do vírus Covid-19. Forte abraço. Vamos cantar o hino 142, cantor cristão, Pão da Vida.